olá. Estamos aqui novamente, com a nossa conversa sobre espiritualidade. Hoje nós vamos ouvir o irmão Guaraci, esse protetor que tanto nos ajuda, correto? E salve Jesus, salve Maria Santíssima, meu nome é Renata Nunes. Vamos ouvir o Guaraci? Depois a gente começa a conversar sobre espiritualidade. Salve Jesus, fiotada. Eis que meu Jesus faz presente na cabeça e no coração de vós. Jesus sempre está à frente em nossas vidas, em nossos anseios. Em determinado momento, o homem, atravessando o rio, já em alta distância da terra, viu um homem subindo, andando sob as águas. E ele, imbuído de fé, ali, gritou: Senhor, se és tu, ordena que eu vou até ti. E eu vou. E assim Jesus se fez, o convidou ele: venha. O homem chamado Pedro, imbuído de fé, começou a caminhar sob as águas, de encontro com Jesus. As águas representam as nossas emoções. Quando cabeça, sentimento agitado está, as vibrações se agitam e nós não conseguimos caminhar, e com isso afundamos. Jesus disse a ele: levanta-te, homem de pouca fé. Assim um certo sirineu, na roupagem de um cigano, conhecedor do Evangelho, trouxe a reflexão para todos, para não jogar pérolas aos porcos. Mas diante da reflexão, Jesus nunca proibiu de tirar os porcos das lamas, limpar e oferecer o que há de melhor. Lembre-se, as orientações vêm para apaziguar o seu coração, a sua cabeça, abrir os caminhos e cuidar dos sentimentos. Jesus está sempre à frente dos nossos anseios. E nós, espíritos trabalhadores, seguimos a cartilha
de Jesus, trazendo as ferramentas adequadas para vocês não afundar nas emoções, nas águas agitadas ali. Tudo tem um sentido de ser ali. Como o irmão, né, Guaraci estava falando, Jesus Cristo, né, que é Jesus o Cristo, que é o Cristo da nossa terra, né? Então, ele sempre estará à frente da vida de todos nós, sempre estará à frente dos nossos sentidos, de tudo que a gente faz, né? Se nós o colocarmos à nossa frente, né? Então, como o Guaraci nos contou a história, né? Como Pedro caminhou sobre as águas, como com toda a sua fé, ele começou a caminhar, mas ele não conseguiu manter a fé, não conseguiu manter o que ele estava, aquilo que ele estava vendo, ele não conseguiu crer, né? E aí ele não manteve. Aí o que estava acontecendo? Ele estava afundando. Mas Jesus ainda assim estendeu-lhe as mãos e disse para ele segurar, né? Mas ele disse que tinha que venha, segue comigo. Senhor de pouca fé, né? Uma pessoa, né, que está com pouca, que está acreditando pouco em si mesmo. Se acredita, porque nós temos que ter uma, vamos dizer assim, uma visão de Deus, de Cristo, com fé. Porque muitas vezes nós somos mais testados do que qualquer outra coisa. Mesmo aqui, quando nós viemos ao trabalho, né, dessas entidades, né, seja ela qual for, que trabalha aqui no templo. Nós viemos para o trabalho, ali embaixo, nós nos sentamos e começamos a aguardar o atendimento. Muitas vezes cheio de fé. Aí o atendimento começa a se estender, você já começa a ficar nervoso. Aí a pessoa que faz a palestra fala alguma coisa que não é de acordo com o que você está acostumado a ouvir, ou daquilo que você acredita. Pronto, você também já começa, coloca mais um pouquinho de irritação, de nervosismo no seu atendimento. Dentro disso, passa uma pessoa que você não goste, que você acha que ela não é uma boa pessoa, aí começamos, demora mais um pouquinho, até chegar o seu horário, você vai para a fila, você já está totalmente irritado. Todo aquilo que você veio pensando, tudo que você queria, gostaria para você, para seus familiares, você já basicamente já está esquecendo. Esse é o caminhar sobre as águas. Foi o que eu entendi sobre o que o Guaraci quis dizer. Nós viemos, quando reencarnamos, nós sabemos tudo o que nós precisamos ser e o que nós queremos ser e como nós vamos caminhar, como nós vamos passar por essa jornada que é a vida. Aqui, quando saímos já, né, do ventre da nossa mãe, pronto, tudo muda. Por quê? Porque já vem o pesar, né? O pesar, né? Começamos a iniciar nossa parte respiratória. Daqui a pouco nós estamos utilizando os nossos órgãos internos que por enquanto não estavam sendo utilizados. Além disso, nós trazemos nossa bagagem, né, de outras reencarnações, mistura-se com as reencarnações com que nós estamos passando, com a dos nossos pais, a princípio, depois com a dos nossos irmãos, com todas as pessoas que nós vamos conhecer no caminho, na nossa jornada, e, enfim, nós vamos caminhando. E essa ajuda que Jesus, né, essa mão que ele estendeu para que ele não afundasse, essa ajuda que ele nos dá hoje, são esses irmãos espirituais que eles trazem, né, que ele deixa vir
à Terra para poder nos ajudar, para nós podermos ser ajudados. Então Jesus diz, não dê pérolas a porcos, né? O que é não dê pérolas a porcos? É porque a partir de uma hora que essa pessoa não quer mais ouvir, isso você já está extrapolando o espaço dessa pessoa. E ele não vai ouvir, essa pessoa não vai ouvir. Mas enquanto ele está ouvindo, enquanto pudermos, nós vamos ajudar, fazer tudo o que nós podemos, né? Como fazer esse programa que nós estamos fazendo para dar uma melhor explicação, como eles mesmos que vêm e nos dá palestra, nós vamos falando e fazendo tudo o que nós podemos. Agora, o que a gente não pode, pérolas a porcos, a gente não pode falar incessantemente para uma pessoa o que ela deve ou não fazer, sendo que ela não quer ouvir. Aí você vai arrumar um inimigo. Então, se ela não quer ouvir, tente falar. Fale tudo o que puder. Mas a partir da hora que você pode ter um problema, o que você vai fazer? Se abster. Isso é não dar pérolas a porcos. E aí, dentro disso, nós temos muitas coisas a utilizar, que ele vai falar agora em seguir, e nós falaremos depois do que ele falar, tá bom? Logo após ele falar, nós vamos dar continuidade. Por que os banhos? Por que as velas? Todos os dias, afirmando as heresias. Tem um sentido de ser. No exato momento que você para, que nós paramos para assentar aquela heresia, dispara na nossa cabeça, coração, as lembranças dos objetivos que nós vamos alcançar. Assim, sendo disciplinadamente, nós não vamos nos afundar nas emoções, nas dúvidas. Assim como o homem Pedro parou, colocou dúvida naquilo que estava acontecendo com ele, enquanto ele caminhava em direção do Cristo. Nós sabemos como conduzir a cada um de vocês para alcançar os objetivos e se curar de todos os males. Nós podemos abrir os caminhos, podemos desatar os nós, podemos intuir a cada um, mas respeitando o livre-arbítrio, a lei maior, não podemos fazer a parte que lhe cabe. Mais uma palavrinha, né, do irmão Guaraci, onde ele nos fala, né, o que utilizarmos. Para a gente alcançar, né, os nossos objetivos, nós precisamos ter alguns artifícios, né, como ele estava falando, para nos lembrar do quê? Da presença do Cristo, né, da presença desses espíritos em nossas vidas. Então, por isso, o que eles falam? Eles trabalham aqui, né, eles nos sugerem, né, que acendemos algumas velas, que tomemos banhos energéticos, entre outras coisas, né? Que nós usemos algumas pedras, que nós façamos alguns trabalhos, né? Que nós usemos perfumes.
temos vários artifícios, né? Eu estou chamando de artifícios, né? Mas na realidade são várias formas, várias sugestões, várias formas da gente lembrar todos os dias da presença deles, mas principalmente que tudo que foi criado por Deus tem uma energia própria, né? Por exemplo, a gente pode usar as velas não só como uma vela, uma luz para a espiritualidade, mas também como uma cromoterapia, correto? Pela sua cor, por acendê-la pela sua cor, pelo seu magnetismo. Por exemplo, coloquei aqui, né? As velas, né? Por exemplo, um exemplo de uma vela, sete ervas, né? Elas traz o quê? As nossas velas, a composição que nós fizemos, ela nos traz paz, harmonia, saúde, esperança, né? Tanto pela cor como por tudo que nós utilizamos. E também, né, e pelas ervas utilizadas, né? E também com a essência, o perfume. Pela essência, né, que nós usamos de 7 ervas, o que ela faz? Ajuda na meditação, limpa e purifica o ambiente. Isso, cada vela que nós trazemos aqui tem um significado, tem um porquê, né? Então, essa vela especificamente resolvi colocar ela de 7 ervas para a gente lembrar bem, né? Então, o que acontece? Olha, tudo que Deus criou, nós podemos fazer, nós podemos utilizar. Por isso que a nossa fé, por isso que aquilo que nós acreditamos, as nossas mudanças de pensamentos, as nossas reformas íntimas fazem toda a diferença, né? Por exemplo, também falar do banho. Eu joguei aqui o banho de alecrim. Ele nos traz o quê? Ele faz a limpeza energética, como ele estava falando. A limpeza que busca tirar as baixas vibrações, abrir espaço para novos caminhos, traz a paz interior, autoconhecimento, além do seu uso como chás, do seu uso na comida, não é? O uso na comida, por exemplo, o alecrim. Combate estresse, dores reumáticas, né? E contusões, reduz gases intestinais, ajuda no tratamento de hemorroidas. Gente, é maravilhoso, entre outras coisas, né? Então, nosso livre-arbítrio, gente, é que ele vai fazer com que eles possam ou não nos ajudar. Nosso livre-arbítrio. A gente não consegue sobreviver, a gente não consegue fazer nada no mundo se a gente não quiser, né? Nós precisamos da cura. E essa cura vem através, eu já disse isso, né? Vem por uma forma de fora para dentro e de dentro para fora. A gente precisa mudar nossa forma de pensar. A gente precisa acrescentar mais vida dentro da gente, né? Então, nós não podemos esquecer que para que eles nos ajudem, todas as vezes que eles vêm e nos sugerem várias formas de tratamento, nós precisamos acreditar, nós precisamos fazer com convicção e amor, né? Assim, nós vamos conseguir alcançar os nossos objetivos. Tem o livre-arbítrio. Você pode querer ou não fazer. Você pode querer ou não aceitar, né? Mas eles estão aqui sempre para nos fazer essa conexão com Deus, essa conexão com Jesus, com Maria Santíssima, enfim, com todos os espíritos de luz. Eles são a conexão, na verdade, né? Gente, deem like se vocês estão gostando ou não. Vocês deem likes, assim a gente vai saber se a gente para ou continua. Tô brincando, mas tô falando sério. Então, assim, deem likes e a gente vai conversar agora na próxima parte, que vocês vão ouvir, porque fica mais, na minha opinião, fica mais fácil a gente ouvir eles falando e eu conversando com vocês. Por isso conversa sobre espiritualidade. Até daqui a pouquinho. Vamos lá ouvir o finalzinho. Assim se faz
aquela mulher que, há mais de 12 anos, sofria de hemorragia, onde já tinha gastado todos os seus proventos com os ditos conhecedores para parar aquele sangramento. Mas foi através da fé que ela superou as dificuldades. Ela pensou na dificuldade, pensou o caboclo. Ela pensou naquilo que ia enfrentar, pensou, mas a fé e o anseio dela era maior do que todos os obstáculos que ela iria enfrentar. Enfrentou os empurrões, os homens, a multidão, e apenas um toque na vestimenta daquele homem que irradiava amor, fé, caridade, ela se curou. E ele, virando, disse: quem me tocou? Quem me tocou? Os homens que acompanhava disse a ele: mestre, a multidão te toca. Mas ele, no amor infinito, como da criança, disse: mas alguém me tocou, que eu sentir sair uma virtude da minha vez. Foi esta mulher que se apresentou diante dele. E ele disse: vá, minha filha, a tua fé te curou. E até hoje, encarnações e reencarnações, esta mulher recebe os benefícios dos fluidos curadores de Jesus. Fluidos estes que Bezerra de Menezes vem trazendo aos corações, já nesses próximos dias, onde o composto fluídico medicamentoso imunizante vai ser elevado aos mais longínquos, aqueles que manter-se em sintonia com o farol da espiritualidade. A casa de Maria, a nossa casa, a casa dos Espíritos de Deus. E Bezerra, com a sua plenitude de amor, de amar, ele pode curar com os mesmos sentimentos e as mesmas vibrações de qualquer suplicante que venha a pedir a intercessão desse Espírito amoroso. E até um certo momento, conhecido como Lucas, amigo, companheiro de Paulo, conhecedor da medicina celeste na terra e no céu da terra.
se forma no astral desta casa e em todos os ambientes e extensões desta casa, as vibrações necessárias para cada um receber o composto fluídico medicamentoso. Pelas histórias, muitos pedem ajuda. E as informações, as ajudas, vêm de todos os jeitos. Olha, vem vindo a chuva, vem vindo a água. Cuidado! Aonde está a sua tenda, a sua casa, a sua oca? É perigoso, mas os homens não prestam atenção naquilo que os homens estão trazendo nesta casa, antecipando por tudo que vai acontecer e estar acontecendo. As informações, o alertamento é antecipado. Caboclo, fala a todos, aumente a vigilância. Presta atenção nas informações que chegam pela comunicação desta casa, a iluminar os corações e resgatar as almas. Que todos desencarnados receberam ajuda dos socorristas de Maria e estão recebendo o auxílio. Nada passa despercebido no olhar de Jesus. A ajuda chegou. Mais uma intervenção para todos dentro da imunidade do corpo e da alma chegou. O livre-arbítrio é seu para se preparar. A missão é nossa de alertar e de falar. Em todos os tempos na humanidade, as grandes informações, orientações, sempre chegou no meio de um pugilo de pessoas simples, de alma e de coração. E dali marcou a humanidade e em todas as gerações. Muitos estão esperando um grande milagre, mas o milagre se faz todos os dias. As intervenções acontecem todas as horas. Veja, quem tem olhos de ver e ouça, quem tem ouvidos de ouvir, aquele que assopra a verdade pela cabeça e pelo coração, daqueles que tocam a trombeta mais uma vez na revolução
da ação dos Espíritos que se fazem presentes em vossos corações. Salve Jesus, fiotada. Salve Jesus. E nesse final da mensagem, né? Você viu? Do irmão Guaraci, esse protetor, né, super querido, o que ele lembra novamente do tamanho da sua fé, que foi a mulher, né, que tinha hemorragias, não parava de sangrar já havia anos, e ela acreditou, ela falou, não, se eu tocar as vestes dele, se eu tocar só nas vestes, eu não preciso nem tocar, né, em Jesus, eu vou ser curada. E simplesmente ela tocou de esbarrão em suas vestes e ela foi curada. Tamanha fé, tamanho, né, crença que ela tinha, que ela teve nele, né? E isso nós também temos que trabalhar, né, dentro da gente, trabalhar também da nossa fé, trabalhar verdadeiramente aquilo que a gente acredita, não é mesmo? Por quê? Porque essa semana, depois ele logo já foi para o atendimento do Dr. Bezerra, que acontece nesse sábado aqui no Templo Espiritual Maria Santíssima, no Bom Retiro, o atendimento do Dr. Bezerra de Menezes com o composto fluídico medicamentoso, não é mesmo? Que vai fortalecer nosso sistema imunológico, né? Que a gente precisa muito. E dentro disso, eu até falo, né? Ó, meu caderninho, lembra, gente? Se a gente ingerir uma boa água de qualidade, né? Alcalina, né? Com pH acima de 7, nós já vamos ter nutrientes necessários para o nosso corpo, né? Que não fabrica, nosso corpo não fabrica magnésio, cálcio, potássio, ferro. E nosso corpo é composto por 70% de água. Então, nós precisamos de quê? De uma boa água para nutrir nossos órgãos, estrutura óssea, e as águas não são todas iguais. Se uma boa água, né, alcalina, com todos esses compostos, né, com tudo isso, pode nos ajudar a facilitar as nossas funções biológicas, reduzir toxinas, emagrecer, como muita gente quer, tem que beber boa água. Você imagina, então, uma água fluidificada. O quanto essa água não estará cheia de nutrientes necessários para o nosso corpo e para a nossa alma. Então, assim, ó, no geral, água fluidificada é um fenômeno vibratório com a colocação de energia positiva ou negativa. Você sabe quando você põe a energia negativa? É quando você vai pôr aqui, ó, uma xícara com água, um copo, uma garrafa, e você começa a falar impropérios, né? Você começa a falar um mundo de coisas ruins. A água tem memória, gente. Então, basicamente, você está colocando toda aquela energia de raiva, de ódio e entre outras coisas, naquela água, né? Então, esse fenômeno vibratório, a energia é enviada e armazenada na estrutura etérea da água, a fluidificação. Tem as pesquisas do Dr. Mansou, né, Masao Emoto, que já mostraram a interação entre a nossa energia e a água, e essa tem memória emocional. Essa água fluidificada, ó, que bonitinho, palavras positivas, e olha o desenho das palavras negativas. Essa memória, entre outras, essa é uma das memórias. Se eu começo a falar coisas boas, se eu começo a falar coisas negativas. Então, dentro dessa memória emocional, essa água fluidificada, né, vai ajudar o corpo a superar, né, influência viral, a bacteriana, infecciosa. Ela é absorvida no nosso dia a dia, pelo ar, né, por alimentos,
por água contaminadas, né? Os fluidos, então, vão diretamente para o sistema nervoso, com a ingestão das águas, farão com que todos os órgãos e sistemas linfático, endócrino, laríngeo reorganize-se, né? E reorganize a sua funcionabilidade, fazendo com que os mesmos filtrem e eliminem elementos nocivos à nossa saúde. Então, tudo isso acontece. E mais, e se o doutor Bezerra de Menezes, esse doutor espiritual, está falando, ele ainda vai transmitir com aquele toque, né, na nossa fronte, ele transmite fluidos magnéticos de luz, da saúde, do bem, do amor, né? Temos a fluidoterapia, que é a fluidificação das águas. Aí depois nós temos o receituário, que é um receituário basicamente, né, um receituário, uma sugestão quase que homeopática, né? Dentro também desse atendimento temos as cirurgias espirituais. Então, dentro de tudo isso, né, de toda essa gama de espíritos trabalhando a nosso favor, nós precisamos ter fé do tamanho do grão de mostarda. Nós precisamos aguentar, nós precisamos dar a mão a Jesus para que nós não nos afoguemos. É isso que o irmão Guaraci fala para a gente. Vamos ter fé, vamos aguentar, vamos. Né? A cura pode vir por métodos externos, mas esses métodos externos devem ser interiorizados. Se eles não forem interiorizados, você não consegue fazer com que tudo isso, ou como uma pessoa um dia disse para mim, só isso. Como só isso pode te manter em pé? Eu falei, só isso não, tudo isso pode me manter em pé. É uma água fluidificada, são alguns elementos que eles vão colocando, minha purificação da água, os nossos, né, vamos dizer, cerimoniais, nosso algodão, o nosso fluido medicamentoso, né? Algumas coisas que eles pedem para a gente tomar, né? Então, tudo isso, gente, faz da nossa vida diferente. É um perfume, é um banho, é uma vela acesa, que todas as vezes que eu passar por aquela vela, eu vou lembrar de fazer uma prece, eu vou lembrar por que eu acendi aquela vela. Eu vou entrar em comunhão. Essa é a verdadeira intervenção espiritual. Aquela que eles nos mostram o caminho, nos mostram como nós devemos seguir e chegar a um ponto comum. Chegar, ouvir a voz de Deus. Mas para ouvir a voz de Deus, eu preciso que Ele venha até a mim, que apareça na minha frente, que Jesus se torne visível aos meus olhos, como Tomé o pediu. Não. A nossa fé, ela tem que ser maior que isso. Eu tenho que sentir verdadeiramente dentro de mim onde está Jesus, onde estão os espíritos que possam verdadeiramente me ajudar. E aí ele completa, né? O socorro sempre vem. Jesus não deixa ninguém sem conhecimento. E os milagres e as intervenções espirituais são diárias. Quem tem olhos de ver, vão ver. Quem tem ouvidos de ouvir, ouvirão. Nós precisamos ter fé, nós precisamos ter força, nós precisamos realmente acreditar naquilo que nós sentimos. E nós temos que fazer, basicamente, todos os dias, reformas íntimas. E as reformas íntimas o que eu estou fazendo? Como diz o Dr. Bezerra de Menezes sempre, o quanto de Jesus há em nós. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, o quanto de Jesus há em mim, o quanto de Maria Santíssima há em mim.
o quanto desses irmãos espirituais há em mim. Eu trabalho com a Cigana Esmeralda, trabalhei muitos anos com Cabocla Iracema, com a Índia Iracema, com médicos, e eu fico pensando o quanto que há deles dentro de mim, o quanto nós buscamos e o quanto nós aprendemos. E se não há ainda dentro da gente um pouquinho deles, o quanto eu posso aprender e manter dentro de mim, o quanto há de Deus, o quanto há de Jesus. As intervenções espirituais, elas chegam, elas ficam. Será que a gente consegue manter? Ou às vezes a gente tem, né, as intervenções são feitas, nós fazemos parte de vários milagres, mas com questão de tempo nós esquecemos os milagres que aconteceram e voltamos a ser as pessoas que nós éramos. A gente tem que pensar muito bem, né? E manter o nosso foco, e manter o nosso milagre dentro da gente, manter a nossa luz, manter o que nós acreditamos. Então, mantenha a sua fé, mantenha o seu amor, mantenha a sua crença. A gente vem falando de são vários espíritos que falam aqui. E eles sempre falando quase a mesma coisa, vamos dizer assim. Cada um fala de uma maneira diferente, mas o comum é: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, como Cristo disse. Se você colocar essa máxima para você, nós conseguiremos fazer tudo mudar. Tudo neste mundo pode mudar, se a gente amar verdadeiramente o próximo, deixar de lado as coisas ruins, termos força para dizer: eu quero, eu consigo, eu vou realizar. Não é verdade? Então seja forte, seja simplesmente assim. Ele começou como Jesus Cristo. Essa palestra do irmão Guaraci, ele começou como Cristo da Terra, o nosso Jesus, nosso Cristo, do nosso planeta. Ele sempre estará à frente de nossas vidas. Ele sempre estará conosco em todos os momentos. Então não perca isso. Mantenha a sua fé, mantenha o seu conhecimento e mantenha-se no caminho do Cristo, hoje e sempre. Tenham esses olhos de ver e esses ouvidos de ouvir. E até a próxima. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Até o nosso próximo programa.